Olá pessoal, como vocês estão? Bruno Fonseca de volta. Bora para mais um vídeo aí do canal do Fonseca. Primeiramente gostaria de agradecer muito aí a participação de vocês aí no primeiro vídeo, né, do canal desse novo projeto. A gente teve ganhos de inscritos, alguns comentários, e isso vai ajudar bastante. É assim que a gente pretende crescendo, passo a passo, é trabalho de formiguinha mesmo. E devagarzinho aí, contando com o apoio de todos. Muito obrigado, mais uma vez eu gostaria de agradecer. E para esse segundo vídeo aqui, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês dessa dificuldade que é essa atividade de motorista de aplicativo. Essa função, é a função que no momento eu estou exercendo. A gente está aí há mais ou menos 3 anos e meio já atuando, e de certa forma eu posso dizer que eu já peguei alguma experiência a partir desse período, inúmeras viagens executadas. Em fevereiro de 2022 foi quando eu fiz a minha primeira corrida, e a partir daí já foram mais de 20 mil. E eu gostaria que vocês soubessem como que é isso, se vale a pena todo esse esforço mesmo. Esse sacrifício, porque é um sacrifício, você está dentro de um veículo sentado por aproximadamente 8 a 10 horas. Eu jogo esse valor porque é o tempo mais ou menos que eu estipulei que eu vou trabalhar nos dias, dependendo muito da situação. Um dia bom a gente se está bem, a gente sempre estica mais um pouquinho, mas em regra geral, para mim, eu tenho que entre 8 a 10 horas, tendo ali o limite de 10 horas. E assim, são situações complicadas que a gente vive, A gente está no trânsito o tempo inteiro, Aquela barulhada toda, buzina para todo momento. A gente sabe que hoje em dia não é fácil você estar na rua ali dirigindo, porque o pessoal está muito sem paciência, Então são fatores que acabam atrapalhando e dificultando essa diária, essa rotina nossa. Fora que pra gente que está aqui dirigindo, a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque a gente trabalha visando uma tela de celular, que é um aplicativo ali enviando solicitações de corrida. E a gente não pode simplesmente clicar na tela e aceitar a primeira corrida que aparece, porque senão essas 8, 10 horas elas não são produtivas. A gente vai acabar fazendo um trabalho de simplesmente correr atrás. E isso acaba prejudicando muito. Então a gente precisa saber escolher, saber trabalhar. A minha meta, o meu objetivo é traçado durante todos os dias. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu coloco uma quantidade X de combustível, eu preciso fazer aquilo ali multiplicar, triplicar, dependendo. Em dias bons, a gente faz até mais do que 3 vezes isso. Mas é claro, sabendo escolher bem as corridas. A gente pode sair escolhendo qualquer coisa, qualquer valor que toca na tela, para qualquer lugar que está chamando uma corrida ali, você ir. Porque aqui em Sete Lagoas, onde eu trabalho predominantemente, a gente tem ali mais ou menos um valor médio de corridas entre 8 a 11 reais. A quantidade maior de corridas toca assim. Em determinado momento do dia toca muita corrida curta, que é a corrida do valor mínimo, que hoje está por volta de 6,40, dependendo da categoria que você está, a 6,75. Ou até 5,87, dependendo se você for da categoria azul, que é a primeira categoria da Uber, que é o normal. Deveria ser o normal para todos, estar nessa categoria azul, em função das corridas que chamam. São corridas muito ruins, muito ruins. E se você aceitar todas, você acaba tendo prejuízos. Então, assim, a gente precisa saber dosar, saber, não, esse é o momento de eu pegar uma corrida maior, a gente chama aqui de tirão, para tal lugar, perder no ganhos ali por km, porque essa corrida vai te direcionar para uma situação que depois você consegue descontar isso fazendo as corridas curtas. Aqui corridas curtas são às vezes compensatórias.
paga um valor de km mais alto. Um exemplo, uma corrida que você vai andar 2 km, vai deslocar uns 800 metros para buscar o passageiro e andar mais 1 km, 1 km e 200, 2 km no total, te pagando um valor de 6,75, você está recebendo mais de 3 vezes o km. E isso que é o interessante, seria o interessante. Mas não tem como a gente trabalhar só com corridas curtas. Ficar fazendo só corridas curtas, aqui tem uma demanda grande de corridas curtas, mas você vai ter que fazer ali durante as suas 8, 10 horas de trabalho, mais de 40 corridas. Esse não é meu foco. O meu foco é fazer a minha meta o mais rápido possível, certo? Com o menor tempo possível. E eu não tenho essa pretensão de ficar ali o limite de 12 horas que o aplicativo lhe permite ficar online. Nunca, jamais. Porque essas 12 horas aí, se você for olhar, online, elas vão se transformar em 14, 15 horas. Porque você não está o tempo inteiro fazendo corrida. Você fica muito tempo parado esperando corrida. Tendo que escolher corridas. Então é preciso ter essa análise criteriosa de cada corrida que chama na sua tela. E no final das contas, você finalizar o seu dia ali com uma meta atingida, uma meta não só financeira, de valor, mas uma meta de kms rodados também. Porque o ideal é rodar menos possível e ganhar mais. Quem dera se todas as corridas que tocassem aqui em Sete Lagoas e região, eu falo região porque o mais próximo aqui é Prudente, que eu considero como se fosse um bairro de Sete Lagoas. É muito próximo. Mas até mesmo Prudente de Moraes, você tem que saber muito bem a hora de ir para Prudente de Moraes com uma corrida. Porque as corridas que tocam para Prudente, dependendo de onde for, elas vão ali para 22, 25 reais. Mas aí você vai chegar lá em Prudente e vai ficar parado esperando. Aí você perde muito tempo. Então, determinado horário, não compensa você pegar essa corrida com valor mais alto para Prudente de Moraes, porque você vai chegar lá e vai ficar parado esperando outras. Vai perder muito mais tempo. Talvez você faria 2 corridas mais curtas aqui dentro da cidade, ganharia até um pouco mais em questão de quilometragem, ao invés de ficar lá esse tempo todo esperando corridas. Porque não é o tempo todo que tem várias solicitações lá. Nem aqui em Sete Lagoas é assim. Em determinado momento do dia, a gente fica um tempo grande parado. Como eu falei no vídeo anterior, a minha esposa ela trabalha na parte da manhã, a gente tem 2 filhas. Então, acabou que ficou conveniente para mim, para a gente, eu exercer essa função aqui de motorista de aplicativo, porque a gente consegue controlar essa questão de quem vai cuidar das crianças. A parte da manhã eu fico com elas, Ingrid chega, eu busco ela no serviço dela, que ela sai meio-dia, e da parte da tarde em diante eu começo o meu trabalho. Aí eu levo a minha filha Alice para a escola, que ela está na parte da tarde, de 1 às 5h15, então deixo ela 1 hora na escola e começo a rodar até 5h15, que eu preciso pegar ela de novo. Aí eu dou mais uma pausa, venho em casa, deixo ela e volto às 6, por exemplo, às 18. Aí vou até 22, 22h30, 23, depende do dia. Então, ficou conveniente para mim exercer essa atividade no momento. Não é a situação perfeita. Eu coloquei já um prazo na minha cabeça, um período até quando eu vou ficar refém dos aplicativos, que é o prazo que eu fiz do financiamento do meu veículo. Se Deus quiser, se der tudo certo, até março de 2027 é o limite, onde eu termino de pagar o meu carro. Então até lá, chegou esse ponto, depois eu tomo uma decisão de como proceder. Se der certo, com a ajuda de vocês aqui no canal, esse canal crescer, a gente vai ter uma outra forma de trazer uma renda, e talvez possa ir diminuindo a quantidade de período na rua, ficar mais tempo com minhas filhas em casa, mas isso depende muito do desenvolvimento desse canal. Então assim, esse é o segundo vídeo. Eu queria trazer um pouquinho para vocês dessa rotina. Depois a gente pode, a partir dos comentários, dependendo do que vocês forem mandando, o que vocês querem saber mais, isso ajuda bastante. Então, mais uma vez, agradeço muito pela participação no primeiro vídeo, conto muito com a ajuda de vocês, para a gente ir junto aí, fazendo passo a passo esse canal ir crescendo. E como eu disse, melhorando as condições, melhorando os vídeos. Ainda não tenho essa habilidade toda de cortes, de incrementar a ação dos vídeos, mas devagarzinho a gente vai aprendendo. Muito obrigado a todos aí, Deus abençoe todo mundo e um abraço.